Saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. E aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra do Senhor no último livro da Bíblia. Qual é, irmãos, o último livro da Bíblia? Apocalipse, não é? Quantas Bíblias estão presentes nesta noite já, né? Noite. 7 horas. Os irmãos já sabem, quem não tem Bíblia, fique aí ao lado de um crente, né? Para acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Sente-se ao lado de um crente também, porque nós vamos falar muito da Bíblia. E é importante você, que não tem Bíblia, né? Estar sempre ao lado de um crente. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, mais uma vez, pelo privilégio de poder ministrar aos irmãos e pelo privilégio também de poder ouvir o pastor, professor Tiago Rosas. Já nos conhecemos de longa data, não é? Ele lembrou aí do blog do Ciro e ele falou, né, que às vezes a gente fica com mágoa de algo que é escrito há muitos anos na internet, né? E eu estava aqui agora à tarde com uma mágoa do pastor Tiago Rosas, não de algo que ele escreveu há muitos anos, mas de algo que ele escreveu hoje. Ele fez um post lá no Insta, né? E me chamando de veterano, irmãos. Veja se pode uma coisa dessa. Me chamando de veterano e dizendo que não vai fazer parte de jeito nenhum da seita do café sem açúcar, né? Aí eu estava magoado com ele, mas depois da ministração mudou tudo, né? Graças a Deus. Já perdoei nosso professor, nosso amigo de longa data, né? Que Deus abençoe, pastor Tiago Rosas. Eu quero aqui, irmãos, agradecer mais uma vez os irmãos. Talvez seja esta a minha última oportunidade, porque depois vem as perguntas, né? E aí também, se eu não puder responder as perguntas, o professor Tiago está aí. E as perguntas mais difíceis, claro, se eu não puder responder, estamos felizes aqui com não só o professor Tiago, mas todos os professores aqui, professor Ivanilson, professor Miranda, né? Miranda. E quero agradecer, viu, irmãos, pela maneira tão carinhosa, tão hospitaleira com que os irmãos têm me recebido aqui. Nosso querido irmão Gessirley e a sua esposa, irmã Melissa. Não esqueci, tá vendo? Agora guardei o nome da esposa do nosso querido irmão Gessirley, que foi nos buscar ali no aeroporto e tem nos conduzido do hotel para cá, da igreja para o hotel. E também deixo a minha palavra de gratidão à irmã Michele, né, com quem fizemos o contato. E, sobretudo, claro, agradecemos a Deus, mas também quero deixar o meu agradecimento ao pastor da igreja, que devido às suas muitas atividades ainda não está presente, o pastor Washington Gomes, mas aqui, como disse o pastor Tiago Rosas, em nome dele, claro, em nome de quem eu quero aqui estender a minha gratidão a todos os irmãos e que Deus possa recompensar os irmãos pela maneira tão carinhosa e hospitaleira com que nos tem recebido aqui. No meu caso, pela primeira vez, né? O pastor Tiago já é da casa, mas também fiquei com inveja dele por conta disso. Hoje à tarde eu estava ainda com muita inveja, mas depois da ministração tudo mudou, irmãos. Graças a Deus o Senhor trabalhou, viu como é importante estarmos na presença do Senhor? Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós vamos então, irmãos, direto ao assunto, porque nós vamos falar aqui sobre o obreiro e o ensino das últimas coisas. Claro que a minha participação aqui não vai ser assim, como foi a do pastor Tiago, até porque somos diferentes realmente, e também porque a minha temática é um pouco mais voltada para... Claro que nós somos pentecostais e damos lugar para o Espírito Santo. Se ele quiser trabalhar de outra maneira, claro
que ele terá total liberdade. Mas o nosso propósito aqui nesta tarde, em rápidas palavras, que também não é muito fácil, falando-se de escatologia, mas eu quero aqui, na verdade, apresentar um panorama desta matéria tão especial, tão difícil, mas muito importante. Vamos falar das últimas coisas, e não é por acaso, você sabe, que a escatologia, em teologia sistemática, é a última matéria. Por quê? Porque tudo desemboca lá. Se bem que nós, claro, estudamos teologia e fazemos valer a chamada transversalidade, não é? Ou seja, qualquer assunto teológico que você estuda acaba, na verdade, conversando com as mais diversas matérias. Se você estuda soteriologia, por exemplo, não tem como você deixar de ter em mente também os conceitos da hamartiologia, da antropologia. Se você estuda eclesiologia, não tem como você deixar de estudar também outros assuntos doutrinários e tal. E quando se fala de escatologia, aí realmente a sua mente tem que andar pela Bíblia, tem que andar também pela teologia, e você tem que ter, assim, algum conhecimento, ainda que nocional, de todas as matérias teológicas, para você poder entender bem a escatologia, porque tudo vai desembocar lá. Agora, eu li um versículo aqui, conhecidíssimo de todos, que ele vai servir aqui também ele vai servir de base para uma das abordagens que eu vou apresentar, mas eu não vou ficar preso a ele, de maneira que é um texto que eu li apenas como ponto de partida. Mas para os irmãos não ficarem curiosos, já a priori, eu quero dizer que esse versículo, ele nos apresenta o quê? Ele nos apresenta a divisão do livro de Apocalipse. Quem lê Apocalipse muitas vezes tem dificuldade por não ter em mente esta divisão que nos é apresentada por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. O que Jesus disse para João? João, escreve. João estava na ilha de Patmos, quando recebeu esta revelação do Senhor, lá por volta do ano 95, mais ou menos, porque João foi o apóstolo que morreu por último, possivelmente morreu por volta do ano 100. Então, em 95, ele recebe esta gloriosa revelação da parte do Senhor, a qual ele registrou posteriormente, pelo que tudo indica, já em Éfeso, mas ele ainda a recebeu na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus foi claro dizendo: João, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que João tinha visto, quais eram? É o que ele registrou no capítulo 1. Quando ele contemplou Jesus, claro que de relance, porque ele não suportou fixar os olhos no Senhor, ele caiu como morto, e depois, usando a linguagem aqui da terra, a linguagem cheia de símbolos e de comparações pelas quais nós podemos compreender, ele então registrou, mas ele antes caiu como morto, diz a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que Jesus estendeu para ele a sua destra, isto é, a sua mão direita, e ele disse: João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. E quando João foi registrar as coisas que ele tinha visto, ele ali usou a linguagem que nós podemos compreender, dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como a lã branca, os seus pés eram como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como a voz de muitas águas, e claro, ele não teria como suportar, ele caiu como morto, mas Jesus o levantou. Isto foi o que Jesus mandou João escrever,
que era o que ele tinha visto. Escreve o que tens visto. Então, é o capítulo 1 de Apocalipse. Mas Jesus também diz para João: João, escreve as coisas que são. Isto é, o presente para João, era o presente, o que ele estava vivendo. Ou seja, é o que está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quando João escreve as 7 igrejas da província da Ásia, começando por Éfeso, que são mencionadas ali em sentido horário a partir de Éfeso. Então elas são também as destinatárias originais de Apocalipse. Então João escreve, eram as coisas que eram para ele, ou seja, Jesus disse, as coisas que são. Agora, quando você começa a ler o capítulo 4 de Apocalipse, você vê que o capítulo 4 começa como? João ouviu aquela voz que primeiramente lhe falara, ou seja, o próprio Senhor Jesus falara com ele, e aquela voz, o Senhor Jesus lhe disse o seguinte: João, sobe cá, ou subi cá, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas, note, devem acontecer. E a partir do capítulo 4 de Apocalipse, o futuro começa a ser revelado. Tudo que está em Apocalipse a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 diz respeito ao futuro. É claro que você vai encontrar também, dentro dessa gama de texto, dentro desses capítulos, você vai encontrar algumas revelações parentéticas. Ou seja, parênteses. A gente fala assim, revelações parentéticas, parece que é algo muito difícil, mas são parênteses que se abrem no meio da sequência, que é uma sequência cronológica, mas quando se abrem esses parênteses, são revelações que são apresentadas a João para reforçar algo que já tinha sido dito, para antecipar algo que ainda será apresentado, mas estudando Apocalipse, você percebe que tem uma sequência cronológica. Você percebe isso primeiro a partir dos selos, trombetas e taças, que é uma sequência. Há aí alguns teólogos que tentam nos convencer de que selos, trombetas e taças são, na verdade, concomitantes. Ou seja, mencionam sinais, eventos que vão acontecer paralelamente. Não. Se você ler com atenção, você vai ver que os selos, na verdade, apresentam juízos que são derramados sobre a terra, mas depois trombetas, você já vê que são juízos ainda mais intensos. É uma gradação, e quando você chega lá nas taças, nas 7 taças, aí você vê que são juízos ainda mais intensos. Se você tem dúvida ainda disso, veja, por exemplo, o capítulo 8. Abra aí rapidamente, olha o que diz Apocalipse capítulo 8. Observe como as trombetas, elas só serão tocadas assim que for aberto o último selo, o 7º selo. Isso demonstra claramente que selos, trombetas e taças são sequenciais e não paralelos ou concomitantes. Então observe, Apocalipse capítulo 8, versículos 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, não vou me ocupar disso agora, mas veja o versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Observe que os anjos só recebem as 7 trombetas depois que o 7º selo é aberto. Então você percebe que há uma sequência. Apocalipse, então, está numa ordem sequencial e não numa abordagem, não é uma abordagem recapitulativa, como muitos teólogos às vezes dizem por aí. Não, é recapitulativo e tal, como os nossos irmãos amilenistas, por exemplo, que analisam, por exemplo, Apocalipse 12 até o 19, como se fosse uma ordem sequencial de eventos. Embora eles considerem Apocalipse
mais temático do que sequencial, mas para eles tem uma certa sequência entre Apocalipse 12 a 19. Só que quando chega no capítulo 20, zera tudo para eles. Não, a partir de agora, capítulo 20 é uma recapitulação, ou seja, a segunda vinda de Jesus já não é mais a segunda, para eles é a primeira, porque o diabo vai ser amarrado. Só que para eles o diabo já foi amarrado. Então, se o diabo já foi amarrado, eles de maneira ali, sem ter permissão para isso, é verdade, não é? Porque nós não podemos espiritualizar aquilo que é literal, não podemos alegorizar aquilo que é literal, a menos que o próprio texto, analisado à luz do contexto, ele nos dê essa permissão. Mas o texto não dá essa permissão, porque ali você tem claramente uma sequência. Porque Jesus desce, Apocalipse 19 diz que Jesus desce com os seus exércitos, montado num cavalo branco, e os seus exércitos também vêm montados em cavalo branco. Claro, ali você tem uma revelação pictórica, uma revelação simbólica, pela qual Jesus se revela em poder e grande glória, e ali a igreja está com ele. Porque aqueles exércitos, embora o termo igreja não apareça ali, claramente a igreja, porque João já tinha dito que os santos estão vestidos de linho finíssimo. João diz, o linho finíssimo é na verdade a vestimenta dos santos, é a justiça dos santos. E quando Jesus desce, claro, com esse exército vestido de linho finíssimo, é uma referência à igreja que já terá participado das bodas do Cordeiro no céu, e descerá com ele no fim do período tribulacional, para que Jesus, colocando os dois pés na terra, ele vença o anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo, o Guiena. Em seguida, o próprio Satanás, ele vai ser preso por 1000 anos, porque ele ainda depois será solto por um pouco de tempo, porque tem ainda um trabalho a realizar dentro do plano de Deus. Por incrível que pareça, não vou dizer que o diabo é servo de Deus, que aí já é exagero, mas ele vai prestar um serviço para Deus, quando ele tentar aqueles que tiverem passado pelo milênio, os sobreviventes do milênio. Por isso que ele vai ser preso e depois ele será solto. Mas aí os nossos irmãos amilenistas, como eu estava dizendo, eles, para ajustar a Bíblia ao seu próprio sistema, porque o milênio para eles não é literal, o milênio para eles é um período indeterminado que começa na cruz e vai até a segunda vinda de Jesus. Então, para eles ajustarem tudo ao seu próprio sistema, quando você começa a ler Apocalipse, eles dizem, não, aí você tem uma recapitulação. Isso não está dentro de uma sequência. Apocalipse 20 zera tudo. A partir dali é a primeira vinda de Jesus, é Jesus vindo à terra, e dizem ele que Jesus amarrou o diabo. Pois é, se o diabo está amarrado e já está fazendo esse estrago que nós estamos vendo, imagina se ele tivesse solto. Veja que Paulo foi muito claro, nós não ignoramos os seus ardis. E Pedro, inspirado por Deus, disse que nós devemos estar atentos, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bom, irmãos, eu acabei fazendo aqui uma introdução, com base nesse texto de Apocalipse 1 e 19, mas eu queria abordar o assunto agora de uma maneira um pouco mais teológica. Eu sei que esse assunto é um pouco mais pesado, mas eu preciso fazer essa abordagem, não vai demorar muito, para que depois também nós possamos ter algumas bases estabelecidas, para que os irmãos possam entender até, claro, muitos irmãos aqui entendem de escatologia mais do que eu, mas eu falo para um público heterogêneo, então eu preciso ter esse cuidado. Talvez haja irmãos que estão sendo apresentados ao assunto agora, e eu sei que há outros também que já são estudiosos do assunto, que estudam já há muito tempo. Eu, por graça de Deus, estudo escatologia há mais de 30 anos, mas cada vez eu percebo que não sei nada. Então, claro que vai ter pessoas aqui que sabem mais do que eu, por isso que eu não tenho nenhum problema. Se eu não souber responder uma pergunta, eu vou passar para o professor Tiago. Tá certo? Eu sei que ele é versado aí também
nessa área e tem feito um excelente trabalho no campo teológico de maneira geral e também em escatologia. Mas, irmãos, veja, o obreiro ensino das últimas coisas é um tema muito importante e muito necessário, tanto coletiva como individualmente. Coletivamente, porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é bom que se diga, sempre teve uma posição escatológica definida. Hoje há muita gente dizendo, a escatologia da Assembleia de Deus não se sabe ao certo e nunca houve um posicionamento. Conversa. Quem conhece a história da nossa igreja sabe que nós temos uma declaração de verdades fundamentais que é de 1916. Alguém pensa que a declaração de fé da Assembleia de Deus surgiu só agora? Eu já vi alguns irmãos de outras tradições até zombando. Você viu a Assembleia de Deus? Agora que eles foram fazer uma declaração de fé. Não é verdade isso. Por quê? Porque nós temos uma declaração de fé, que é uma declaração de verdades fundamentais, que foi escrita e publicada nos Estados Unidos, é verdade, mas é a Assembleia de Deus. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você sabe que a Assembleia de Deus ela começou como um conglomerado de igrejas pentecostais, que não era uma denominação a priori. A Assembleia de Deus era a designação que se dava para essa reunião de várias denominações pentecostais e até no que tange a questão doutrinária, houve um certo, digamos assim, afrouxamento, houve assim uma certa vista grossa para algumas coisas que aconteciam e não houve assim um posicionamento seguro com respeito à doutrina nos primeiros anos, porque a Assembleia de Deus começou oficialmente nos Estados Unidos em 1914. Então veja, entre 1914 e 1916, por exemplo, surgiu o pentecostalismo da unicidade. Você já ouviu falar dos unicistas? Infelizmente, a retomada desse movimento que surgiu nos primeiros séculos, lá no século III, século IV, lá os discípulos de Sabélio e o modalismo, aquilo que tinha sido combatido lá nos primeiros séculos, voltou, infelizmente, no início do século XX, por meio de movimentos que eram pentecostais. Só que aí, quando aconteceu isso, houve a necessidade de um posicionamento. Então os líderes da Assembleia de Deus naquela época disseram, não, sabe de uma coisa? Nós temos que ter uma declaração de verdades fundamentais. E eles, então, reuniram-se, discutiram e publicaram um documento com 17 itens. E desde aquele documento, eu não quero aqui falar muito sobre isso, para não me alongar, mas ficou definido ali que a Assembleia de Deus, desde a sua origem, ela já era pré-tribulacionista. Não é de agora isso. A Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista desde a sua origem. Tanto é verdade que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram aqui no Brasil e começaram a pregar, qual eram os 4 bordões, vamos dizer assim, que eles utilizavam, que todos sabem de cor? Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. Ora, quem é que diz que Jesus breve voltará? A não ser aqueles que creem que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Nós somos pré-tribulacionistas. Mas, irmãos, não vou me estender nesses pormenores aqui, porque o que eu quero enfatizar é o seguinte: aquelas verdades fundamentais que estavam na primeira declaração de fé, quando chega lá por volta não, mais precisamente no ano de 1919, Gunnar Wingren, ele escreve um artigo, porque Gunnar Wingren, ele tinha contato com os irmãos de Chicago. Você sabe que a nossa doutrina pentecostal, ela foi melhor sistematizada em Chicago. Houve ali um teólogo conhecido como William Durham, que acabou morrendo muito cedo, ele morreu em 1912,
mas foi ele que sistematizou essa doutrina que nós defendemos, de que desde a conversão, o Espírito Santo já está atuando na vida da pessoa por meio, o fruto do Espírito. E claro, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, mas não é uma segunda bênção no sentido de ser uma bênção dramática, como é o caso da salvação, porque os irmãos lá da Rua Azusa, com William Seymour, eles tinham esse posicionamento, que era o posicionamento conhecido até como terceiro bencismo. Por que terceiro bencismo? Por quê? Porque eles criam que após a salvação tinha que haver a necessidade de uma segunda bênção, como Wesley pregava, uma bênção de santificação, que era praticamente uma confirmação da própria salvação. A pessoa que não tivesse essa segunda bênção, praticamente nem era salva, ela precisava dessa segunda bênção. E como Wesley não cria num batismo de poder, com a evidência de falar em línguas, como nós cremos, e os irmãos da Rua Azusa já criam, eles começaram a apresentar isso como uma terceira bênção. Então veja como a coisa estava ficando confusa. A salvação era uma primeira bênção, tinha uma segunda bênção que era uma santificação, para confirmar a própria salvação, e ainda tinha que ter uma terceira bênção. É por isso que havia irmãos já pensando que quem não falasse em outras línguas não era sequer salvo. Não, porque no céu nós vamos falar a língua, e a língua que vamos falar lá são as línguas que são dadas hoje pelo Espírito Santo, e se você não é batizado no Espírito Santo, você sequer é salvo. E aí Deus usou, felizmente, William Durham de Chicago, que exerceu influência direta sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, porque eles não foram para a Rua Azusa, ao contrário do que se pensa, mas lá em Chicago, em contato com William Durham, eles já vieram para o Brasil com essa mentalidade. E depois, claro, mesmo tendo morrido William Durham, Wingren continuava em contato com os irmãos de Chicago, e foi com base na Declaração de Verdades Fundamentais, que surge exatamente em Chicago, que Gunnar Wingren escreve o que foi designado na época, 1919, o que nós cremos, que depois evoluiu em 1930 e se tornou oficial e começou a ser publicado desde então no Mensageiro da Paz. O que você lê hoje lá, o cremos. Quando você lê o cremos no Mensageiro da Paz, o que é aquilo? É um resumo da Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, na qual o próprio Gunnar Wingren se baseou. E aí, com base em tudo isso, e com base em todo esse histórico, e livros que foram sendo publicados, e lições da escola dominical também corroborando tudo isso, em 2017 vem esse texto que nós temos hoje, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que todo obreiro que se preza deveria ter uma em casa, porque, aliás, todo assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Quando alguém me pergunta lá no meu canal, não querendo aqui fazer uma propaganda, não é? Mas já fazendo, mas primeiro eu vou fazer do pastor. Qual que é o seu canal, pastor? EBD Inteligente, você já sabe, né? Mas só para reforçar, inscreva-se no canal EBD Inteligente, mas também para dar um apoio para este pequeno servo aqui, que ainda não está no nível, né? Já sou um veterano, né, irmãos? Já estou ficando para trás, não é? Mas não estou magoado, é brincadeira. Mas Silos e Board, EBD e escatologia. Às vezes alguém me pergunta lá, irmãos, alguém diz, eu sou assembleiano, mas eu sou pós-tribulacionista. A primeira coisa que eu digo para ele é a seguinte: assembleiano que se preza, subscreve a sua declaração de fé. Porque, meus irmãos, nós somos pré-tribulacionistas. Pois é, deixa eu ver o horário aqui, que eu não vou me alongar. Mas deixa eu apresentar então, irmãos, como eu falei dessa importância, a escatologia é importante por quê? Porque é o estudo das últimas coisas, você sabe, né? Escatologia vem do quê? Vem do grego, um termo eschatos, né? Que nós falamos escatos. Pode continuar falando escatos, né? Mas só aqui a pronúncia mais correta seria essa, né? Então, escatologia, porque esse termo
aí que nós falamos escatos, tem a ver com o que é por último, as últimas coisas, os confins. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8, o que diz lá? Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Não, alguém falou amém aí? Amém? Não, amém nada, eu citei o versículo de modo errado. Vocês já perceberam, quando eu faço amém assim, porque eu estou querendo pegar alguém que está com sono. Eu deixei de dizer duas palavrinhas que fazem toda a diferença. Quais são as palavrinhas? Tanto como, tanto como. Agora note: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora note: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra confins, aí no grego é a palavra que eu falei, eschatos, né? Que nós falamos escatos também, ou seja, confins, porque aquilo que está lá por último, que é para levar a palavra até lá, até os confins da terra. Só que eu fiz o gracejo aí com tanto como, porque esse tanto como fala de concomitância. Ou seja, a igreja lá de Jerusalém demorou para entender isso, porque se você faz uma virada de chave, não é? Se você pega Atos 1 e 8, que eu citei, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, de maneira concomitante, se você vira a chave, de 1 e 8 vai para 8 e 1, o que diz lá em Atos 8 e 1? A igreja ainda estava em Jerusalém, porque os apóstolos não queriam sair de Jerusalém. Estava tudo muito bem em Jerusalém, mas precisou vir uma perseguição que culminou na morte de Estevão e no espalhamento de vários pregadores, exceto os apóstolos. Precisou haver essa perseguição para que os apóstolos começassem a entender que eles deveriam pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a igreja, ela tem que fazer missões aqui e agora. Não é dizer, não, primeiro vamos estruturar, primeiro nós vamos evangelizar todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, e aí nós vamos nos ocupar com a obra missionária. Não, irmão, pela Bíblia, nós temos que ter um espírito e um desejo missionário. Sempre. De alguma maneira, temos que estar contribuindo para a obra missionária. Claro que às vezes não dá para enviar missionários ainda, não dá para fazer um trabalho mais abrangente, mas devemos, pouco a pouco, ir trabalhando nesta área. Mas vamos lá. O obreiro precisa conhecer, irmãos, as principais posições escatológicas para poder se posicionar e explicar por que a Assembleia de Deus ela é. Você como assembleiano, você como obreiro assembleiano, você deve saber que em escatologia nós somos futuristas, nós somos pré-milenistas, nós somos também pré-tribulacionistas, e eu acrescentaria que nós somos também dispensacionalistas. Eu vejo pessoas do nosso meio às vezes criticando, não, eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista não. Eu sou pré-milenista, dispensacionalista não. Mas quando você estuda mais a fundo o dispensacionalismo, você vai ver que nós somos dispensacionalistas. A nossa declaração de fé, ela subscreve os pilares do dispensacionalismo. Eu falo aqui do dispensacionalismo, claro, primeiramente como método. Não estou falando de segmentos, porque quando você estuda os segmentos dispensacionalistas, claro, você tem os dispensacionalistas clássicos, você tem os dispensacionalistas revisados. Eu vou ousar dizer aqui também que tem os dispensacionalistas assembleianos, porque nós, como dispensacionalistas, nós temos alguns pontos que são bem particulares da Assembleia de Deus. Irmão Ciro, esqueceu do dispensacionalismo progressivo. Foi de propósito, porque o dispensacionalismo progressivo, para mim, não é dispensacionalismo. Apesar do nome, o dispensacionalismo progressivo, ele, na verdade, ele desgasta o dispensacionalismo e acaba sendo muito mais favorável ao aliancismo.
que eu vou explicar objetivamente daqui a pouco. Mas voltando para o dispensacionalismo como método que eu estava dizendo, o dispensacionalismo como método é conhecido como dispensacionalismo normativo. Ou seja, é uma ferramenta hermenêutica. E como tal, tem alguns pressupostos. O que são pressupostos? É aquilo que você tem em mente quando você vai estudar a Bíblia. Irmão Ciro, pressuposto para quê? Eu vou direto na Bíblia. Mas ninguém lê a Bíblia sem pressuposto. Todos nós temos. Não é pecado ter pressupostos. Não é pecado ter ideias definidas quando você vai ler a Bíblia. O problema é quando os seus pressupostos contrariam a própria Bíblia. O problema é quando os seus pressupostos contrariam a evidência. Por exemplo, vamos dizer que eu parta do seguinte pressuposto: Deus não existe. Veja, a minha interpretação vai ser uma tragédia, porque Deus existe. E eu estou me valendo de um pressuposto antibíblico. Se eu parto do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, é um pressuposto também que me levará a uma interpretação absurda e eu vou defender uma heresia. Agora, se eu parto de um pressuposto correto, um pressuposto que está de acordo com a Bíblia, que vai servir única e exclusivamente para me dar um norte, para que eu entenda as verdades bíblicas, isso é muito bom, irmãos. E o dispensacionalismo, ele tem 3 pressupostos, ele tem 3 pilares, nós poderíamos chamar assim, que é, primeiro, a interpretação literal da Bíblia ou retórica, mas consistente. Ou seja, nós empregamos um método que é um método cuja semente foi semeada pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus, quando ele citava a Bíblia como um livro histórico, os personagens que ele citava como personagens reais. Jesus não citou Adão e Eva como personagens aí que são, na verdade, algo alegórico, personagens que não existiram, mitológicos. Não! Jesus se refere a Adão e Eva como pessoas reais. Jesus se refere a Jonas, e aquele episódio tão difícil de aceitar, logicamente, quando Jonas foi engolido por um grande peixe e permaneceu no seu ventre ali por 3 dias, o Senhor Jesus cita isso como algo histórico, como algo real, os dias de Noé, tudo isso. Então veja, Jesus, ele se valia do que nós chamamos hoje do método histórico-gramatical, ou gramático-histórico, cuja semente foi depositada, pelo próprio Senhor Jesus, e os apóstolos também, e depois esse método acabou sendo inaugurado, vamos dizer assim, lá em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, que foi também um centro irradiador do Evangelho, no primeiro século, também se tornaria um centro irradiador da interpretação bíblica coerente. Aquela interpretação que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que o texto tem que ser interpretado de acordo com o contexto, que o verdadeiro sentido do texto está no seu contexto, tem que entender a intenção autoral, a intenção do autor. E isso, irmãos, era o que era defendido nos primeiros séculos. Mas um homem que é muito respeitado até em teologia, chamado Agostinho, ele fez com que outro método se propagasse, tomando como base lá o que estava prevalecendo na escola de Alexandria. Lá, um pensamento desenvolvido por Filo de Alexandria e posteriormente por Orígenes. E Agostinho, ele começou a interpretar a Bíblia de maneira alegórica. Ele começou a ver por trás do texto bíblico um sentido mais profundo, e o sentido literal começou a se perder. Apocalipse começou a ser lido como um livro alegórico, completamente alegórico. É em Agostinho que surge o amilenismo. O milênio não é literal, e isso acaba perdurando por toda a Idade Média, 1000 anos. Quando chega no tempo da reforma, os reformadores também não tomaram tempo com isso. Lutero não gostava de Apocalipse. Calvino escreveu vários tratados
vários livros sobre comentários da Bíblia, mas não escreveu nenhum sobre Apocalipse. Então, o que aconteceu? O resultado disso é que os reformadores também, de maneira geral, acabaram defendendo o mesmo ponto de vista alegórico, o mesmo ponto de vista do amilenismo, e isso, meus irmãos, só começou a mudar após a Revolução Francesa, quando outros teólogos surgiram, e um deles, muito importante, que é ridicularizado por muitos, mas foi um grande teólogo, John Nelson Darby, que surge no século XIX. John Nelson Darby, que é chamado muitas vezes de o pai do dispensacionalismo, que não é uma verdade 100%, porque, na verdade, John Nelson Darby se valeu de vários documentos que já haviam no século XVIII, no século XVII. Tem um livro muito importante da editora Carisma, que foi publicado recentemente, que é Dispensacionalismo antes de Darby, que mostra exatamente isso, que Darby não foi aquele que inventou o dispensacionalismo, ele se valeu, na verdade, de vários tratados, vários documentos, artigos, e ele, então, foi o que melhor sistematizou o dispensacionalismo. Pois bem, eu vou abrindo parênteses aqui, mas são todos dentro do assunto. Mas eu quero agora falar, rapidamente, da abrangência do estudo escatológico, do ponto de vista das áreas em que você deve procurar, nas quais você deve tomar tempo para você entender bem. Então, eu comecei falando de Apocalipse, do ponto de vista da literatura apocalíptica, profética, e quando nós falamos de literatura apocalíptica, profética, claro que não é só o livro de Apocalipse. Apocalipse é o principal porque leva o nome de Apocalipse. Mas Daniel é um livro apocalíptico, profético. Não, Ciro, por que o irmão diz apocalíptico, profético? Porque tem a literatura apocalíptica apócrifa, que surge lá no período intertestamentário, vários livros tidos como apocalípticos, que infelizmente os teólogos liberais querem associar ao apocalipse bíblico para tentar desqualificar o livro do ponto de vista da inspiração do Espírito Santo. Não embarque nessa canoa furada, meu irmão. Eu sei que nos seminários e em círculos teológicos de estudo mais avançado, as pessoas entram por esse caminho, mas você sabe que o liberalismo teológico não leva a nada, a não ser a falta de fé com relação aos livros inspirados por Deus. Então, quando eu falo de literatura apocalíptica profética, são aqueles livros e aquelas porções bíblicas, porque há casos em que não é livro, mas são grandes porções. Por exemplo, Mateus capítulos 24 e 25, são 2 capítulos apocalípticos proféticos. Ali a escatologia pura está em Mateus, que também tem em Marcos 13, em Lucas 21, em Lucas 17, uma parte, e nas parábolas também, mas claro, em Mateus 24 e 25, você tem a maior porção registrada do sermão escatológico de Jesus, do sermão profético de Jesus. Então, veja, quando falamos de literatura apocalíptica, profética, nós temos 4 grandes escolas. E a nossa escola, a escola da Assembleia de Deus, modéstia à parte, é a correta, é a futurista. Mas, irmão Ciro, por que o irmão fala de maneira tão clara? O irmão está desprezando as outras igrejas, as outras tradições. Como assim a nossa escola é a correta? Eu estou falando com fé naquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Porque se o Senhor Jesus disse claramente, escreve as coisas que depois dessas hão de acontecer, e a partir do capítulo 4 você vê que tudo aponta para o futuro, e se João escreveu aquilo por volta do ano 95, ora, o que está para acontecer depois do ano 95 que não tinha acontecido? Porque os irmãos amilenistas defendem que tudo aconteceu e se cumpriu até o ano 70. Por quê? Porque o templo foi destruído em Jerusalém. Jerusalém foi tomada no ano 70 pelo general Tito. Então, os irmãos amilenistas, eles não têm dúvida, tudo se cumpriu. Apocalipse fala do passado.
é uma escatologia realizada, é uma escatologia consumada. Quando você lê Apocalipse, irmão, é uma recapitulação, não tem nada de futuro, não. É isso que eles dizem. Mas veja se tem lógica. Se Jesus mandou João escrever as coisas que depois dessas hão de acontecer, e está comprovado, a maioria esmagadora dos eruditos, inclusive eruditos amilenistas, eles dizem, e há evidências internas e externas no livro do Apocalipse, de que Apocalipse não pode ter sido escrito antes do ano 90. Você pode recuar no máximo até o ano 90, mas a data mais aceita é 95. Mas se você recuar, você pode recuar no máximo até 90. Porque se você quiser ajustar a Bíblia ao milenismo, você vai ter que recuar até o ano 60 e pouco, quando Nero ainda era o imperador. Não bate com a história, porque Nero não exilava ninguém, Nero mandava matar. Paulo morreu sob Nero, Pedro morreu sob Nero. Por que João seria enviado para a ilha de Patmos? Não tem sentido, porque tem outros elementos também que não dá tempo aqui de eu mencionar. Mas então, veja, falando agora das escolas, eu tenho poucos minutos. Então você tem a escola historicista, que estuda Apocalipse. Você tem a escola idealista. Você tem a escola preterista. E você tem a escola futurista, que é a nossa. A historicista, por que ela não é, do nosso ponto de vista, a mais correta? Porque a escola historicista, ela até crê que Apocalipse é um livro profético, só que a profecia, ela vai se cumprindo ao longo da história, É como se o livro de Apocalipse ele tivesse que ser ajustado aos períodos da história e a eventos da história. Então, por exemplo, se Apocalipse fala do anticristo, embora não cite o nome anticristo, mas mostre que o anticristo ainda virá, para o historicismo, surgiram vários anticristos ao longo da história. Hitler foi um anticristo, e antes dele, os imperadores, déspotas que apareceram ao longo da história, também eram representantes do anticristo. Então, é uma posição historicista. Agora, existe também a idealista, que a idealista tira todo o caráter profético de Apocalipse e diz que, na verdade, Apocalipse apresenta uma luta entre o bem e o mal. São ideias sobre a luta entre o bem e o mal. Por isso que é uma escola idealista, que também, claro, não tem nada que ver com aquilo que é apresentado em Apocalipse, porque claramente você tem profecias em Apocalipse. E a Bíblia diz claramente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para nós ficarmos alerta. Não é apenas uma lição da luta entre o bem e o mal, não. Você tem ali, claro, um conteúdo altamente profético em Apocalipse. Uma terceira escola é a preterista, que é defendida aí por eminentes teólogos, Sproul, Ranke Hanegraaff, Sproul, que partiu para a eternidade há pouco tempo, os calvinistas de maneira geral. Eles são, meus irmãos, não todos, né? Há calvinistas que são pré-tribulacionistas também, são pré-milenistas, mas a maioria esmagadora dos calvinistas é, na verdade, preterista. Vê Apocalipse como um livro que apresenta já ali profecias que se cumpriram já. É uma escatologia realizada, que eles chamam. Então são os preteristas, são aqueles que dizem que o diabo já está preso, e os hiperpreteristas dizem até que Jesus já veio. Veja, Jesus já teria vindo ainda no primeiro século. Jesus já veio para eles. Veja que isso não passa, não resiste, não é, a uma análise mais cuidadosa da Bíblia. Então, irmãos, o futurismo é a escola que põe o futuro no futuro. É a nossa escola. Tem também uma quinta escola que alguns eruditos defendem, como, por exemplo, Grant Osborne, naquele tratado volumoso de Apocalipse, ele apresenta a escola eclética, que é uma tentativa, a meu ver, mal sucedida de querer, na verdade, fazer com que todas essas escolas
conversem entre si, se harmonizem e tal, e tem futurismo, mas também tem historicismo, e só que nessa tentativa, algumas passagens, como a passagem do milênio, que é claramente profética, muitas vezes é uma passagem que é alegorizada, espiritualizada, e a Bíblia diz claramente que o milênio é 1000 anos. Por 6 vezes, você vai ler lá em Apocalipse capítulo 20, entre o versículo 1 e o versículo 7, você vai ver 1000 anos, 1000 anos. E nós não temos permissão para alegorizar aquilo que é literal. Por isso que nós somos futuristas. Falando do milenarismo, quanto ao milenarismo, aí você tem também 4 escolas. Geralmente se diz 3, mas eu vou afirmar aqui que são 4, porque 2 delas, embora tenham o mesmo nome, com adjetivos diferentes, elas são completamente antagônicas no que tange ao assunto do período tribulacional. Então, quais são essas escolas? Citando até dentro do período histórico em que elas surgiram, historicamente falando, nós temos a primeira escola, que é o pré-milenarismo ou pré-milenismo histórico. É chamado assim hoje, pré-milenismo histórico, por quê? Porque os primeiros pais da igreja, na era da patrística, quem estuda sabe, patrística tem a ver com os pais da igreja, aqueles primeiros teólogos, aqueles primeiros líderes, os pastores, os bispos da igreja nos primeiros séculos. Eles eram, na sua maioria, milenaristas, ou seja, eles criam um milênio literal. A escola, na época, era conhecida como escola quiliasta, ou quiliasmo, porque quiliai significa 1000, até hoje, né? Veja aí, quilo tem a mesma origem, né? Quilo tem a ver com 1000, kilobyte, não é? Quilômetro, tem sempre a ver com 1000. Então, a escola quiliasta, ela era a escola que defendia o milênio literal, 1000 anos literais. Isso, voltando ao que eu falei sobre Agostinho, durou até o fim do 3º século e o início do 4º século. Porque Agostinho, como ele era muito influente, e ele foi também, por sua vez, influenciado pela escola de Alexandria, Filo de Alexandria, Orígenes, que eram pessoas que alegorizavam a Bíblia a bel prazer, Agostinho, ele começou a alegorizar vários textos da Bíblia. E um deles foi Apocalipse. E Apocalipse 20, então, nem se fala. Quando ele olhou para os 1000 anos, falou, isso aqui é simbólico. Na verdade, isso aqui foi ali que surgiu o amilenismo. Surge, então, no 4º século, mais precisamente. Então, veja, nos primeiros séculos, tinha a escola quiliasta, que os irmãos hoje chamam de pré-milenismo histórico. Então, alguém diz, eu sou pré-milenista, mas eu sou histórico. Mas, irmão Ciro, essa não é a nossa escola? Não. A nossa escola é o pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Porque é o pré-milenismo dispensacionalista que defende também a ideia bíblica de que a igreja não vai passar pelo período tribulacional, porque Jesus nos livra da ira futura. A Bíblia é muito clara. O Senhor Jesus também disse para a igreja de Filadélfia e a nós por extensão, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora. E note, é da hora, não é da tribulação. Não é da tentação, é da hora. Significa que a igreja não vai passar nem pela hora. Deus vai tirar a igreja de dentro da hora. De dentro do período. Não é que a igreja vai começar a passar pelo período tribulacional, aí lá no meio Deus vai livrar. Não. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então veja, essa ideia bíblica, essa doutrina bíblica que é o pré-tribulacionismo, está embutido, está contido no pré-milenismo dispensacionalista. Não vá confundir o pré-milenismo dispensacionalista com o pré-milenismo histórico. Mas, irmão Ciro, qual a diferença? O irmão está falando tantos nomes que está difícil de guardar. Pois é,
Eu esqueci de dizer, como disse o pastor Tiago, tem que tomar nota, não é? Tem que ter papel e caneta numa hora dessa, ou pelo menos o tablet para você ir anotando e tal, porque eu não estou usando aqui a projeção também, mas se alguém tiver interesse de se aprofundar, tem que tomar tempo com o assunto. Vá lá, não estou querendo fazer propaganda pela propaganda, mas estou querendo ajudar os irmãos. Círios e Borde, EBD e Escatologia. Inscreva-se lá no meu canal, se você quiser ser membro também, não é? Vai receber alguns benefícios. E também não se esqueça do canal do pastor Tiago. O dele é mais importante ainda. Primeiro, se inscreva lá. Depois, se você gostar do meu canal também, assista ao vídeo, né? Deixa o like. Se não gostar, pode tirar o like, né? Não tem problema. Porque hoje em dia a gente tem que falar assim, né? Eu sou obrigado. Não. Deixa aí, né? Para impulsionar o vídeo. Mas depois, se você não gostar, pode tirar, né? Mas eu espero que os irmãos gostem. Então veja, qual a diferença, e agora eu concluo, porque a hora já me mandou parar. Qual a diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista? O histórico é porque crê no milênio literal, mas geralmente os pré-milenistas históricos são pós-tribulacionistas. E nós que somos pré-milenistas dispensacionalistas, porque nós temos os 3 pilares que eu acabei nem citando. O primeiro é a interpretação literal da Bíblia, o segundo é a separação entre Israel e a igreja, estamos estudando isso na escola dominical, e o terceiro é a revelação progressiva, tendo como fator unificador a glória de Deus. Precisaria de tempo para explicar tudo isso aqui. Mas, meus irmãos, eu finalizo aqui.